Como é que vão, meus amigos? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com a vereadora Cláudia Araújo, que era uma promessa que ela tinha feito para a gente conversar de novo, né? Para falar sobre coisas importantíssimas, né? Vamos atualizar como está o trabalho dela aí, que é um trabalho sensacional. Ela ajuda muita gente, mas muita gente mesmo. É um trabalho incansável na ajuda das pessoas que estão em enormes dificuldades. E além disso, ela faz outro trabalho maravilhoso na Câmara. Ela está cobrando das autoridades, está cobrando do prefeito as atitudes para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível a situação da nossa cidade. Então vamos bater aquele papo maravilhoso com a vereadora Cláudia Araújo. Boa noite, vereadora. Como é que vai a senhora Cláudia Araújo? Tudo bem, meu amigo Jairo? Tudo tranquilo. Estava querendo conversar com a vereadora, porque a gente está chegando perto aí já da data que finda a possibilidade da gente conversar com os nossos queridos vereadores, porque depois começa a campanha, né? Então, eu solicitei, convidei a senhora para conversar, para a gente poder atualizar aí como é que anda essa luta que eu tenho visto de perto ali, eu tenho uns grupos ali que eu republico as ações, né, as suas ações ali do seu grupo, tudo dessa luta, essa luta quase que sem fim para ajudar as pessoas que estão com dificuldade, né? E eu fico muito orgulhoso da Jairinha poder ter me apresentado essa vereadora aí, né? Porque a gente anda tão desacreditado na política do Brasil, e quando a gente vê alguém assim, a gente fica muito feliz, né? Não querendo puxar muito o saco, mas você me lembra Até muito. porque eu não tenho, né? É verdade. Me lembra muito aquele prefeito lá de Colatina, é isso? Sim, o Aquele rapaz. Serginho. Aquele guri é espetacular, né? Aquele guri é um espetáculo. Eu acho que ele começou espetacular. Hoje ele já tem mais sensacionalismo do que É mesmo. é. Eu não sei, pode ser impressão minha, mas assim, ó, tudo é muito gravado, muito editado, muito Mas eu acho organizado. que eu não percebo que ele tome essa atitude. Eu estou desconfiado que as pessoas que vão atrás dele mesmo, que querem Para as registrar pessoas se promoverem, tu acha? em cima dele. Pode ser, pode Que ser. a gente teve Mas esse que ele fenômeno. faz, né, Jairo? Que a gente teve esse fenômeno das pessoas se colarem, né, no ano passado, uma eleição presidencial aí, depois vira o coxo, mas assim, isso me lembra, sua atitude me lembra. Eu entrei num debate esses dias com outros políticos aí, conversando sobre o que é a função de um vereador, e aí vem aquela velha máxima, né, de não, a função do vereador não é assistencialismo, a função do vereador é legislar. E aí, como eu morei em Esteio muito tempo, tem uma vereadora lá chamada Ruth, que é uma senhorinha já, e ela é vereadora de novo, depois de muitos anos, e ela fazia isso, ela ajudava as pessoas, ela saía do gabinete dela e ajudava as pessoas. E hoje muita gente é agradecida a ela, e ela se elege sem precisar fazer campanha, porque as pessoas se sentem agradecidas porque elas foram atendidas naquilo que a cidade como um todo deveria fazer. Deveria ser normal, não deveria ser normal o vereador pegar o seu carro, a sua gasolina, o seu dinheiro, ir lá e comprar comida e dar para as pessoas. Isso Mas, era para ser infelizmente, obrigação do município, né? Das políticas públicas, né? exatamente, as políticas públicas. Mas o que acontece? Na falta disso, aparece uma vereadora que não vou ficar esperando utopicamente cair do céu as coisas e vou fazer. Então, já dou os parabéns adiantado e queria que a senhora me atualizasse como é que anda a sua batalha aí para ajudar as pessoas, como é que estão as coisas. Bom, primeiro, mais uma vez, te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, conversando, falando um pouquinho da Cláudia Araújo, porque, como a gente já falou num encontro anterior, poucas pessoas ainda sabem quem é a Cláudia Araújo, né? Eu estou há 11 meses como vereadora de Porto Alegre,
mas eu sou há 9 anos a administradora do Grupo Amor ao Próximo, que é um grupo de ajuda, que é um grupo que todos os dias faz trabalho social. E, na verdade, eu entrei na política com esse intuito, né? Porque as pessoas entram na política, cada um com os seus motivos, cada um com as suas, né, os seus anseios, os seus sonhos, ou de ter mais poder, ou de ter mais dinheiro, ou de ter mais visibilidade, ou de ter... Eu entrei para a política para ajudar as pessoas, sabe? E eu não abro mão disso. Eu brigo todos os dias pelo que eu acho que é certo. Então, são 9 anos diários fazendo comida para morador de rua, entregando cesta básica, ajudando com cobertor nessa época do inverno, que eles passam frio e hoje eles ganham, amanhã eles não têm mais, buscando fazer quentinha, buscando fazer... Então, tudo isso que as pessoas hoje estão fazendo nesta pandemia, a Cláudia Araújo já faz há 9 anos, todos os dias. A gente tem muitos casos de pessoas com problemas de saúde, que é um dos nossos focos principais, é a saúde pública, que ela tinha que ser de excelência, que ela tinha que ser gratuita para todos. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho assim, a gente paga tanto imposto, a gente tem tantos tributos, tantas coisas que a gente é responsável e que a gente tem o dever que a gente tinha que, no mínimo, ter em contrapartida saúde, educação e segurança, que é o que a gente fala sempre, são os 3 tópicos, né? E, infelizmente, mesmo que alguns bons trabalhem na segurança, mesmo que alguns bons trabalhem na saúde e na educação, a gente ainda deixa muito a desejar, a gente é muito precário nesse sentido. E hoje, na nossa prefeitura, infelizmente, eu vejo a nossa saúde se desmontar. Ela está num crescente desmonte, a partir do momento que fecham postos de saúde, a partir do momento que tem uma maquiagem toda dizendo que a saúde vai ser maravilhosa a partir de agora, porque vai ser terceirizado, porque grandes hospitais vão abraçar as unidades básicas. Eu, sinceramente, não acredito nisso, sabe? Eu acho que tem que ramificar, e aqueles que já atendem essa população, que conhecem essa população, são as pessoas aptas a atender. Então, assim, é uma luta constante. A gente tem crianças especiais que muitas vezes não recebem leite, não recebem fralda. A gente tem que estar brigando. E baseado nisso, eu fui para a política, porque, assim, isso abre portas. Isso faz com que a gente consiga ser recebido, ser ouvido e, quem sabe, ser atendido, né? Então, eu vejo muitas mães especiais que eu ajudo aí na luta para conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que por o marido trabalhar ela não tem direito, se ela tiver uma casa no nome dela, ela não tem direito. Mas só um pouquinho, uma coisa é uma criança com deficiência, que nasceu com deficiência, e outra coisa é tu ter um bem. Por que tu não tem direito a um salário mínimo, que é uma miséria, na verdade, para quem tem um filho com deficiência, e todo mundo sabe disso, porque tem uma despesa muito grande para isso, e não tem esse olhar do poder público. Então, são assim, pequenas coisas que poderiam transformar a nossa cidade, se nós tivéssemos uma boa gestão, numa grande cidade. Então, a minha briga constante, diária, e vai ser enquanto eu existir, porque sendo vereadora ou não sendo vereadora, eu tenho a minha missão, e a minha missão é ajudar as pessoas, e eu vou continuar fazendo isso. Se eu estiver lá, eu tenho mais poder, eu tenho mais portas abertas para... Agora deu um cortezinho. Que seria de obrigação do poder público, né? Vereadora, uma outra coisa que eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas eu vou ter que tocar. Tu parece alguém que eu conheço. Não ia falar, mas vou falar. É a questão de como a prefeitura está lidando com a questão de cuidar da população em relação a esse vírus, né? Eu tenho sérias divergências, mas sérias divergências, sérias críticas à forma como está sendo tratado. Porque a gente vê o que está acontecendo, a gente vê distorções das decisões que são tomadas, porque eu não consigo entender a forma de pensar, porque por mais que eu tenha assistido live, esses dias até achei muito legal, a senhora fez uma live, interpelou o prefeito, fez questionamentos ao prefeito,
Não me lembro de Foi na segunda-feira passada, numa sessão plenária. Ah, sim, isso. Vi que fez questionamentos ao prefeito. E aí, eu não consigo entender, porque por mais que eu tente, assim, o meu intelecto pode ser curto para isso, né? Mas eu não consigo entender que o faturamento de um comércio determina se aquele vírus vai entrar lá ou não. Porque, Não resumindo, é determina. isso. Resumindo, para mim, o meu entendimento do que o prefeito decidiu é isso. A loja fatura tanto, então ela vai fechar. A loja fatura tanto, ela vai abrir. Aí eu vejo os grandes empresários com as suas lojas abertas. Não, assim, esses dias eu fiz uma crítica, fiz uma ironia, na verdade, na minha rede social, sobre o Zafari estar aberto, né? E ter que fechar shopping. Aí eu tenho uma amiga de Facebook que é Zafari. Eu tenho duas amigas sobrenome Zafari. E ela me questionou, mas o que tu quer dizer com isso? Mas eu acho que eu não consegui fazer ela entender. Eu citei o Zafari como exemplo. O Zafari é o meu supermercado preferido. É o melhor atendimento, os produtos são maravilhosos, tem um pertinho aqui da minha casa, né? Mas eu tenho um mini mercadinho aqui perto que o cara está quase quebrando. Então o que eu faço? Eu divido, eu vou lá comprar no mini mercado do cara para dar uma força para ele, porque ele está me atendendo, ele me atende, e eu me coloco no lugar dele, porque eu também sou comerciante e tive minha loja fechada. Então eu não consigo entender os critérios utilizados pela prefeitura para determinar fechamento. Que realmente uma parte da população está sendo irresponsável, está fazendo aglomeração, deveria se conter mais, se cuidar. Existe uma. Mas educa a população, então. Educa, fiscaliza a população, mas não penaliza o comerciante. Eu particularmente, assim, eu sou contra o fechamento do comércio, até porque eu acho que o comércio, ele se adequou muito a essa situação, ele tem a responsabilidade e a consciência da importância dos protocolos e de respeitar distanciamento e de respeitar o uso da máscara, o uso do álcool gel, o uso de todos esses protocolos que foram já determinados, né, pela OMS. Então, assim, eles realmente respeitam. Eu sou contra o fechamento das academias. Eu acho que tem que ter distanciamento, sim. Eu acho que tem que ter cuidado, sim. Mas eu acho que as vidas não podem parar. Eu acho que todo mundo precisa manter a sua família com responsabilidade. Eu sou a única vereadora que bateu, que fez um projeto de lei para a reabertura parcial das escolas infantis, porque eu acredito que as crianças de 0 a 6 anos estarem com os avós em casa ou estarem em cuida-se, que é onde elas estão ficando, é muito pior do que elas estarem nas escolas privadas que cuidam delas desde o início, conhecem o histórico dessas crianças e que vão ter, sim, os cuidados necessários para receber essas crianças, de forma parcial. Eu não quero que reabra escola municipal, mesmo sabendo que os pais também precisam trabalhar, que os pais das escolas municipais também precisam ter onde deixar seus filhos. Mas as escolas municipais, elas têm o acolhimento do município, elas foram suspensos os convênios, mas eles estão recebendo o auxílio emergencial, que paga luz, água, folha de pagamento, os professores estão recebendo. Está sendo pago, vão estar fechadas. Quem é que vai absorver essas crianças? Não é o município, porque os pais hoje, lá em outubro, eles têm que ir para a fila para conseguir uma vaga na escola para os filhos. Tu acha mesmo, Jairo, que quando tudo isso que fechar, todas essas escolas fecharem, o município vai acolher essas crianças? Não vai. Então, assim, ó, a gente tem que ter aquilo que a gente estava conversando antes, equilíbrio. Sabe? Não é nem fechar e nem abrir, é ter o equilíbrio, a flexibilização. Nós lidamos com um vírus altamente letal, a gente sabe disso. E a gente sabe também que enquanto todos não forem infectados e nós tivermos vetor, nós vamos continuar tendo a infecção das pessoas. Enquanto nós não tivermos uma vacina, nós vamos todos os anos passar por isso. Porque é que nem a gripe, o H1N1, é que nem qualquer outra gripe viral. Todos os anos tu gripa. Todos os anos tu vai ter o Covid, se tu não tiver uma vacina. Então, assim, ó, a gente tem que mudar a nossa realidade. A gente tem que... Como é que nós vamos fazer todos os anos? Nós vamos fechar o comércio? Pois é.
Não Uma coisa... vamos, né? Então a gente tem que ter a ideia, eu acredito, do prefeito de fechar as grandes lojas foi em função da aglomeração de pessoas, que é onde circulam mais pessoas. Mas quantos empregos essas grandes lojas quantos funcionários eles vão demitir? Quantas pessoas vão perder o seu ganha-pão? Milhares, porque não tem como manter, né? Não existe isso. Então, assim, ó, não fecha, obriga que seja por turno. Se tu tem 1.000 funcionários, tu vai ter 250 funcionários a cada semana. Entendeu? Tu vai jogando, reduz um pouco o salário e joga com sistemas de plantão nas menores, mantém o distanciamento, mas tem que ter equilíbrio nas ações. E a gente não está tendo, a gente fechou cedo demais, a gente abriu tarde demais, a gente teve que fechar novamente, e isso vai nos custar muito caro. Muito caro. A nossa economia vai quebrar. Sim, e outra coisa que a observação de quem é cidadão e comerciante. Por exemplo, em 3, 4 finais de semana seguidos que nós tivemos calor aí, a menina dos olhos do prefeito, que é a Orla, ela estava lotada. Tá, e aí eu vou te dizer uma coisa. No dia 13 de abril, ou seja, um mês depois do início da pandemia, que foi 16 de março, que tá... Deu uma cortadinha. Entrei com um pedido fechada, não, né? Que fosse aberta, porque na verdade tem que abrir para os carros circularem no fim de semana. Isso é o que tem que ser feito, tá? Tinha que ser feito. No dia 1º de junho, a Câmara acatou e encaminhou para o prefeito. Hoje nós estamos no dia 24 e ele não retornou. E não vai retornar, porque ele não quer fechar, ele já disse isso em todas as entrevistas que ele deu, que as pessoas precisam de lazer, só que as pessoas também precisam de consciência, porque elas não usarem máscara lá na orla faz com que as empresas tenham que fechar as portas. Então, pois é. Muito... Então, tem essas disparidades aí, aglomerações na orla, o Zafari, por exemplo, está sempre cheio de gente, e as grandes lojas fechadas, os pequenos comerciantes tendo prejuízo, gente fechando, perdendo emprego. Então, quer dizer que nós temos uma falta de coerência assim, gigantesca, né? E eu sei que vocês, uma última observação, eu sei que vocês na Câmara de Vereadores fizeram uma doação de dinheiro, né? 10 milhões. Pois foram 5 parcelas de 2 milhões. Pois então, e ele recebe dinheiro do governo federal também, né? Bastante. E aí a notícia que eu tenho, não sei se isso é verdade, a notícia que eu tenho é que ele pegou uma boa de uma grana, gastou com mídia, e eu não tenho notícia da prefeitura ter adquirido algum respirador. O Estado recebeu essa semana, está recebendo 275 milhões do governo federal para distribuir para os municípios. Então, vem mais dinheiro para Porto Alegre, tá? Pois é. Eu questionei o prefeito nessa sessão de segunda-feira passada com relação à compra dos respiradores e ele diz, e está filmado lá, está na página da vereadora, que ele não adquiriu nenhum respirador. Porque os preços estavam altos, porque tinha um superfaturamento. Só que assim, ó, nós estamos falando de vidas. As pessoas estão fechando as portas para não morrer. Então, assim, não interessa quanto é que custa um respirador. Tu tem dinheiro porque tu recebeu verba para isso. Tu tem que gastar no respirador, sim. Tu tem que ampliar os leitos, sim. Nós temos o quê? Nós temos os respiradores que foram retirados do Parque Belém e que foram realocados. Nós temos o Parque Belém lá que poderia ser um pós-Covid. Tipo, tu saiu do respirador, mas tu precisa ainda ficar em cuidados, transfere para o Parque Belém, porque tem estrutura para isso. Desocupa a UTI que tu não precisa mais estar entubado. Não, isso não acontece. Então, a ampliação de leitos, a maioria foi feita pela iniciativa privada. Tá aí, Gerdau, Zafari e tudo mais, fizeram 60 leitos lá no Complexo do Independência, né? Então, assim, ó, falta tudo. O que o prefeito, no que ele gastou além da mídia? São quase 4 milhões de reais tirados do Fundo da Saúde e encaminhados para propaganda. E as pessoas não têm... Propaganda do quê?
da Orla, dizendo que continua, que agora fechou a construção civil nesse decreto, mas que a Orla vai continuar sendo feita e terminada? Quer dizer, o funcionário que trabalha na prefeitura e que está lá trabalhando na Orla, ele não pega Covid. Só quem pega é o que trabalha na iniciativa privada. Pois é essa falta de coerência. A linha dos ônibus, retirou 31 linhas de ônibus. Ah, porque o transporte vai colapsar. Há quantos anos o transporte está colapsando? Exatamente. E agora que nós estamos numa pandemia, que nós vamos tirar as linhas de ônibus? Agora que nós vamos fazer com que as pessoas se aglomerem? Pois é um raciocínio assim, ó, que eu não consigo entender. Não consigo entender mesmo, sinceramente. Vereadora. É muito complicado. E tem quem diga que, infelizmente, a gestão é boa e está certa, né? Eu estive sexta-feira no posto da Tronco, que foi fechado, nós entramos com mandado de segurança e a gente vai fazer o possível para reabrir o posto, porque são 7.000 pessoas atendidas na Tronco, que não podem ser atendidas no Moab Caldas, porque a gente sabe que são duas comunidades diferentes e que tem rixas entre elas, que é muito complicado isso, e não tem nem como o Moab atender mais 7.000 pessoas em plena pandemia. Né? E não é nem que não queira, é que não tem condições. Então, assim, ó, é um desmonte na hora errada, tá tudo mal. Os trabalhadores do IMESF, eu perguntei, questionei nessa sessão, e ele me disse que o CNPJ do IMESF estava cancelado já. Então assim, ó, eu estava falando da sessão de segunda-feira que eu perguntei se o IMESF, por que não estava recebendo, os funcionários, os agentes de saúde, de endemias, por que eles não estavam recebendo os vale alimentação? O prefeito me disse que o IMESF foi extinto, que o CNPJ foi desativado. Eu fui buscar na Receita Federal e o CNPJ está ativo. E esses trabalhadores estão trabalhando, estão cumprindo horário, eles têm que receber vale alimentação. Né? Enquanto eles não forem demitidos, eles têm direito a receber vale alimentação. Nada faz eu mudar essa ideia, sabe? É como tu trabalhar numa empresa. Tu trabalha numa empresa, tu tem que receber. Ou ele tem que te demitir. Sim. Então, assim, ó, se nós for aqui conversar tudo que eu acho que está errado, a coisa fica complicada. Prefiro dar comida para morador de rua. Tá certo. Mas foi muito esclarecedor, vereador. As pessoas precisam saber disso. Precisam saber o que está acontecendo mesmo de verdade. E eu fico muito agradecido à senhora por ter dado essa oportunidade da gente poder estar divulgando isso, para que a população possa entender mesmo, né, a situação e poder fazer seu julgamento. Eu queria agradecer demais assim, a oportunidade que foi dada aí. E também quero agradecer que continue nessa luta aí, porque tem que ser o seu trabalho que o senhor faz com o seu grupo lá, é um trabalho de coragem, né? De coragem, porque é um trabalho de enfrentamento da realidade. Vocês estão lá vendo de verdade o que as pessoas estão passando, né? Enquanto as pessoas estão aí nos seus lares confortáveis, vocês estão lá na rua batalhando, levando comida, levando agasalho para as pessoas e tentando salvar essas pessoas dessas dificuldades todas aí, né? Infelizmente, eu vejo muito oportunismo nesse período, pessoas querendo se promover em cima da desgraça, e isso é bem triste por um lado, né? Porque a gente sabe, a gente que trabalha há muitos anos, que nem eu, com ações sociais, a gente sabe quem faz de coração, porque tem brilho no olho, e quem faz por oportunismo. Muitos oportunistas nesse momento. Mas importante demais esses oportunistas estarem fazendo nesse momento, porque quem tem brilho no olho não consegue fazer tudo. Né? A gente não consegue abraçar toda essa demanda que está aí. Porque hoje tem muita gente. Gente, assim, ó, eu recebo 30, 40, 50 pedidos de ajuda por dia, de pessoas que me mandam foto da geladeira. Olha, eu tenho 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, porque fazer filho, uma maravilha. Bom, né? Dá prazer. Mas, assim, ó, é um momento muito complicado e que quem mais sofre são as crianças, né? Que não tem roupa nesse inverno, que não tem, às vezes, o que comer. Uma me mandou uma foto com o bebê com um termômetro embaixo do braço, com 38 de febre por fome.
sabe? Então, assim, ó, isso é situações, 1, 2, 3 situações que a gente passa. Eu recebo pedido de ajuda de gente que está lá há 100 e poucos dias numa fila, esperando uma consulta médica, pedindo ajuda. O que eu posso fazer para ajudar? Porque está morrendo, porque está desesperado, porque precisa de um leito e agora nós não temos leito. Então, assim, isso é outra coisa que eu coloquei lá na página da vereadora, porque tudo eu mostro, assim, eu não tenho problema, eu não tenho preferência por político nenhum. Eu tenho preferência por transparência e verdade. Eu vou brigar por isso sempre. Que no ano passado nós tivemos reportagem neste mesmo período que as UTIs estavam lotadas. Por quê? Porque a gente tem um inverno rigoroso, porque a gente sabe que a gente tem muitos problemas respiratórios e que as UTIs lotam nesse período. E aí, qual é a nossa adaptação? Não tem hospital de campanha, não tem ampliação de leito, tem, mas não o suficiente, não tem compra de respirador, não tem nada. E quem paga por isso, e paga muito, uma conta muito alta, é a população mais carente. Foi fechado o abrigo municipal da Bom Jesus, que acolhia de 15 a 20 moradores de rua, e o prédio está fechado. Simplesmente pelo mero prazer de botar eles na rua. Porque não vai me dizer que isso é economia. Isso não é economia. Pois é, não. Foi disposto um valor enorme para a FASC, para servir alimentação, para distribuir tanto nas escolas quanto para as famílias mais carentes. Eu vi meia dúzia de coisa. Algumas escolas, sim, receberam, ok, mas assim, ó, eles tinham que estar fazendo muito mais. Agora vem essa plataforma com um cartão alimentação de 200 e poucos reais, que é pouco, entendeu? Mas que as pessoas vão fazer que nem fizeram com o auxílio emergencial. Tem gente que não recebeu a primeira parcela. E aí tem gente que não precisa, que se inscreveu e que já ganhou. Né? E aquele que realmente... Então, falta critério em tudo, né? Falta critério de seleção, falta critério de necessidade, falta... É tudo muito complicado, né, Jairo? Se a gente vai começar a falar, a gente vai passar a noite pontuando coisas assim que a gente sabe que não são boas. A gente estava falando antes das ocupações, né? Que se elas fossem legalizadas, as pessoas podiam estar pagando seus terrenos, pagando sua luz, pagando sua água. Receita que ia entrar para o município. Por que não fazer? Por que não legalizar essas áreas? Então tem assim, ó, trabalho tem bastante para se fazer. A gente precisa de gente que queira fazer e de gestão séria, né? Exatamente. E então vamos contar com a senhora aí, né? Tem luta pela frente aí. Muita luta, muita. É assim, ó, não tem fim. Tu ajuda 50 e aparece 100. E a tendência é ampliar com esse fechamento que a gente teve agora, que a gente está tendo, porque 15 dias a gente vai ficar fechado e depois vai ser avaliada a bandeira. E a tendência é que a gente fique talvez por mais 15. 30 dias tu pode ter certeza que vai ser o caos. É verdade. Vamos nos preparar para coisas terríveis aí. Mas, vereadora, muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado por esses esclarecimentos, essas informações são fundamentais para que a gente tenha noção da realidade da situação, né? Da nossa cidade de Porto Alegre aqui. Continuo nessa luta aí. Parabéns, viu, pela coragem, por estar lutando pelas pessoas que são desassistidas, são as pessoas que menos têm condições aí de conseguir uma ajuda. E a gente vai continuar acompanhando ali no grupo, tá? Eu é que te agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do que a gente faz e do que a gente acredita. Então tá bom, meus parabéns, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração, fica com Deus. Obrigado.